O futebol brasileiro é um verdadeiro celeiro de talentos, revelando ao mundo jovens promessas que ano após ano encantam com suas habilidades e carisma. Nos últimos anos, tivemos a ascensão meteórica de Neymar, que ainda aos 17 anos despontou como uma joia do Santos. Agora, surge no cenário uma nova promessa: Estevão, o jovem prodígio do Palmeiras. Com apenas 17 anos, o jogador já começa a escrever a sua história no futebol de forma surpreendente. Em sua primeira temporada como profissional, o garoto não só demonstrou um desempenho avassalador, como também quebrou recordes e levou seu clube a títulos importantes. Muitos já o apontam como sucessor de Neymar, enquanto outros arriscam dizer que seu início de carreira é ainda mais impressionante do que o do astro santista. Mas será que Estevão realmente superou Neymar no futebol brasileiro em suas primeiras temporadas? É o que vamos ver hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, o ano de 2024 marcou o início definitivo da carreira de Estevão na equipe principal do Palmeiras. Apesar de ter feito a sua estreia no final de 2023, durante a última rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, o verdadeiro brilho do jovem atacante surgiu na temporada atual. O Palmeiras, que se sagrou campeão brasileiro em 2023, viu na promessa de apenas 17 anos um potencial que rapidamente se concretizou em resultados dentro de campo. Integrado definitivamente ao elenco profissional por Abel Ferreira, o jovem começou a temporada participando do Campeonato Paulista. Estevão disputou 5 dos 12 jogos, muitas vezes entrando como substituto. No entanto, mesmo com poucos minutos, conseguiu criar jogadas perigosas e mostrar o seu talento, contribuindo de forma decisiva para a conquista do Paulistão de 2024, o seu segundo título a nível profissional. A confiança de Abel Ferreira em Estevão crescia cada dia e ele logo se tornou uma peça importante na rotação da equipe. Com a venda de Endrick para o Real Madrid, muitos torcedores temiam uma lacuna no ataque do Palmeiras. No entanto, Estevão rapidamente se mostrou à altura para substituir o jogador. Um dos momentos mais marcantes da sua temporada começou na Libertadores. Em abril, Estevão marcou seu primeiro gol como profissional, selando uma vitória por 3-1 sobre o Liverpool do Uruguai no Allianz Parque. Foi um momento muito simbólico, visto que marcou o início da trajetória do garoto em competições internacionais. Bom, avançando um pouco no tempo, em outubro de 2024, durante uma partida contra o Juventude, Estevão atingiu uma marca histórica. Com apenas 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a alcançar 18 participações diretas em gol em uma única edição do Campeonato Brasileiro. O recorde anterior pertencia a Neymar, que em 2009 somou 16 participações. Esse feito colocou Estevão definitivamente no mapa e as comparações com Neymar se intensificaram. Atualmente, o jogador lidera o Campeonato Brasileiro em duas estatísticas importantes. É o artilheiro com 12 gols e o líder em assistências com 8 passes decisivos. A sua habilidade em criar oportunidades para os companheiros e finalizar com precisão o tornaram o principal nome do Palmeiras na competição. Além disso, o seu desempenho tem sido crucial para as chances de título do clube, que busca mais um troféu nacional na sua galeria. Como esperado, o desempenho incrível do jogador lhe rendeu a convocação para a seleção brasileira principal. Em setembro de 24, o jovem atacante estava na lista para as eliminatórias da Copa do Mundo. A notícia, é claro, foi recebida com entusiasmo pelos torcedores, que veem no garoto um futuro craque da seleção brasileira. O impacto de Estevão chamou a atenção de clubes europeus, como já era esperado, e em junho de 2024 o Palmeiras anunciou oficialmente a sua venda para o Chelsea da Inglaterra. A negociação foi uma das mais altas da história envolvendo um jogador tão jovem. O Chelsea desembolsou 61,5 milhões de euros, mais de 350 milhões de reais na época, sendo 45 milhões fixos e 16,5 invariáveis, dependendo do desempenho de Estevão no clube. No entanto, ele só se apresentará ao clube inglês em julho de 2025, quando completar 18 anos após jogar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras. O impacto de Estevão em sua primeira temporada profissional é inegável. Aos 17 anos, ele não apenas conquistou títulos e quebrou recordes, mas também demonstrou ser um jogador completo, capaz de decidir jogos e liderar a equipe dentro de campo. As suas atuações consistentes e decisivas fizeram com que o garoto se destacasse como principal nome do Palmeiras em um ano de altos e baixos, reafirmando a sua posição como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Bom, por outro lado, no início de 2009, um jovem jogador despontava nas categorias de base do Santos e chamava a atenção não apenas no clube, mas em todo o Brasil.
Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido simplesmente como Neymar, era visto como uma joia rara. O jogador fez a sua estreia pelo time profissional do Santos no dia 7 de março de 2009, durante uma partida contra o Oeste no Pacaembu, válida pelo Campeonato Paulista. Embora Neymar não tenha marcado ou dado assistências nesse jogo, ficou evidente o impacto que ele poderia ter no ataque santista. A habilidade com a bola nos pés, os dribles rápidos e a confiança para partir para cima dos adversários indicavam que ali nascia um futuro craque. Poucos dias após a sua estreia, Neymar marcou seu primeiro gol como profissional no dia 15 de março, na partida contra o Mogi Mirim na Vila Belmiro. O garoto não se intimidou em frente à torcida e balançou as redes. Esse momento foi um divisor de águas em sua jovem carreira, visto que consolidou a sua presença no elenco principal e chamou a atenção da imprensa esportiva, que começou a acompanhar de perto cada movimento do jovem atacante. Durante o Campeonato Paulista, Neymar teve uma trajetória de ascensão meteórica. Mesmo em seu primeiro ano no time profissional, tornou-se rapidamente uma peça importante para o esquema de jogo do Santos. Ao lado de Paulo Henrique Ganso, que também despontava como uma das promessas do clube, Neymar começou a formar uma parceria que se mostraria uma das mais promissoras do futebol nos anos seguintes. Já na fase de mata-mata, Neymar teve um papel crucial nas semifinais contra o Palmeiras. Nas duas partidas ele foi destaque, mostrando toda a sua habilidade em dribles e visão de jogo, criando diversas oportunidades de gol. A atuação de Neymar foi determinante para que o Santos avançasse para a final contra o Corinthians. No entanto, apesar de seu bom desempenho ao longo do campeonato, na decisão o jovem teve dificuldades para superar a marcação adversária e não conseguiu se destacar, resultando em um vice-campeonato para o Santos. Contudo, o talento e a ousadia que ele demonstrou em sua primeira final profissional foi o suficiente para que fosse eleito a revelação do Campeonato Paulista daquele ano. Bom, após o campeonato estadual, Neymar teve que enfrentar novos desafios. O Campeonato Brasileiro era uma competição muito mais longa e difícil e o Santos ainda estava em fase de reconstrução. O técnico Wagner Mancini decidiu apostar no jovem, que aos poucos foi ganhando espaço na equipe. A filosofia santista de dar oportunidades aos jovens talentos permitiu que Neymar jogasse 33 partidas do Brasileirão, sendo titular em 14 delas. A primeira temporada de Neymar no campeonato foi uma mistura de momentos de brilho e de aprendizado. Embora o Santos tenha terminado a competição apenas na 12ª posição, Neymar teve boas atuações ao lado de Ganso, formando uma dupla muito criativa e perigosa para os adversários. Na oportunidade, marcou 10 gols e deu 6 assistências, participando de forma direta em 16 gols da equipe ao longo do torneio. Uma curiosidade é que o Santos teve um desempenho significativamente melhor nas partidas em que Neymar estava em campo. Em todas as 12 vitórias da equipe no torneio, o jovem esteve presente, mostrando seu impacto positivo no time. Por outro lado, nas 5 partidas em que Neymar não jogou, o Santos não conseguiu vencer. Isso demonstrou a importância do garoto que, mesmo com 17 anos, já tinha uma influência significativa no desempenho da equipe. Porém, a primeira temporada de Neymar também foi marcada por desafios. Por muitas vezes, o jovem atacante começou as partidas no banco de reservas, sendo utilizado como uma opção para mudar o jogo no segundo tempo. Essa decisão se devia ao fato de que Neymar ainda precisava se adaptar ao ritmo e à intensidade do futebol profissional, além de ganhar experiência e fortalecer o seu físico. Apesar disso, o jogador conseguiu superar tudo isso e demonstrou uma evolução notável ao longo do ano. Ele era um jogador que não tinha medo de tentar o drible, arriscar um chute ou dar um passe inesperado. A ousadia que demonstrava em campo conquistou a torcida santista rapidamente e chamou a atenção da mídia esportiva. Mesmo que o seu impacto nas estatísticas não tenha sido tão impressionante quanto em temporadas futuras, ficou claro que Neymar era uma estrela em ascensão. Bom, e chegamos então no debate final. Com a primeira temporada de Estevão e Neymar analisadas, é interessante colocar as duas promessas frente a frente e comparar as suas atuações iniciais no futebol brasileiro. A comparação entre ambos é inevitável, dado que os dois estrearam aos 17 anos e logo despertaram a atenção do público e dos grandes clubes do mundo. Bom, em termos de participação em gols, Estevão superou Neymar de maneira tranquila. Enquanto Neymar somou 16 participações diretas em gols, com 10 gols e 6 assistências, Estevão já ultrapassou essa marca em 2024 com 20 participações diretas, sendo 12 gols e 8 assistências até outubro, e ainda pode muito mais. O rendimento do jovem foi essencial para que o Palmeiras continuasse brigando nas primeiras posições do Brasileirão, algo que o Neymar não conseguiu alcançar com o Santos na sua primeira temporada, visto que o time terminou na 12ª posição. Além disso, Neymar teve dificuldades em se firmar como titular em seu primeiro ano.
Ele foi reserva em boa parte das partidas, sendo muitas vezes opção para o segundo tempo. Estevão, por outro lado, rapidamente se consolidou como uma das principais opções ofensivas de Abel Ferreira, tornando-se um dos líderes do ataque palmeirense. Outro ponto que diferencia as trajetórias iniciais dos jogadores é o impacto nos títulos. Em 2009, Neymar não conquistou nada com o Santos, apesar de ter sido uma peça importante no Campeonato Paulista. Estevão, por sua vez, já venceu o Paulistão de 2024 e pode levar o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro. A presença do jogador do Palmeiras tem sido determinante para o time em 2024. O garoto não apenas superou as expectativas, mas se tornou um dos principais responsáveis pela manutenção do time na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Em contraste, Neymar ainda não havia atingido esse nível de protagonismo em 2009, em um Santos que oscilava e dependia muito de outros jogadores. Por fim, outro aspecto que diferencia as primeiras temporadas é a maturidade em campo. Estevão, apesar da pouca idade, tem mostrado uma maturidade impressionante, participando ativamente da construção de jogadas, liderando o ataque e se destacando como o principal nome do Palmeiras em muitos momentos decisivos no ano. Neymar, em 2009, por outro lado, ainda passava por um processo de adaptação, com oscilações normais para um jovem estreante. Bom, ao observar as primeiras temporadas de Estevão e Neymar, fica claro que o jogador do Palmeiras teve um desempenho mais completo e impactante. Os seus números e contribuições em campo mostram um jogador mais pronto e capaz de liderar uma equipe desde o começo. Neymar, embora tenha mostrado flashes de seu talento e potencial, ainda não havia se consolidado como o principal jogador do Santos em 2009. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica a pergunta aqui: qual promessa fez a melhor primeira temporada no futebol brasileiro? Neymar em 2009 ou Estevão em 2024? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.